Olá, pessoal! Eu sou a professora Jennifer Ribeiro da Cruz, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. O tema deste bimestre é sobre doenças e profilaxias. Obviamente, não vou poder falar de todas as doenças causadas por vírus, protozoários, bactérias, eumintos, plateumintos ou até mesmo hereditárias. Realmente são inúmeros os fatores que acometem os seres humanos e que podem ter cura ou não. Inicialmente, vou apresentar a vocês um mapa conceitual que direciona a importância do estudo da saúde no ensino médio. Na verdade, desde criança, aprendemos a manter nossa saúde, como, por exemplo, escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho diariamente, etc. Saúde é uma questão social, porque não adianta falar de saúde se não temos rede de esgoto para todos, água potável em todos os lares, alimentos saudáveis para todas as famílias. Então, quando falamos de saúde, falamos de contextos sociais, políticos, culturais e etc. Pode parecer que não, mas a cultura de um povo está relacionada à saúde. Tomo, por exemplo, o vírus Ebola, que é transmitido através de contato com fluidos. Em determinados países, é cultural a lavagem dos cadáveres pelos seus familiares. Isso aumenta as chances de contaminação. Essa forma de contaminação não ocorre em povos que não possuem esse hábito. Vejamos agora o mapa conceitual que separei para vocês compreenderem a temática. Educação em saúde no ensino médio pode se basear em alguns princípios. Primeiramente, precisamos entender o que é saúde, que segundo a Organização Mundial da Saúde é o pleno bem-estar social, mental e físico, que estão interligados. Mas é importante entender que este é apenas um dos diversos conceitos existentes. Para o bem-estar social, há a necessidade de interações saudáveis com a família e amigos. Para a saúde física e mental, há necessidade de acesso a bons alimentos, atividade física, lazer, descanso, saneamento e medicina. Lembrando que a medicina a que nos referimos não é apenas o acesso a médicos e hospitais, e sim todas as formas de tratamento e profissionais como psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, poderem estar mais acessíveis à população em geral. A saúde também possui fatores considerados de riscos. Esses fatores podem levar a desarmonias que chamamos de doenças. Os fatores de riscos podem ser modificáveis e não modificáveis. Os fatores de riscos modificáveis podem ser alterados pelo comportamento de cada um, porque são fatores como o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade e a alimentação não saudável. Já os fatores não modificáveis seriam determinados pela idade, sexo, etnia e a hereditariedade. As doenças infecciosas causadas por vírus, Zika, é uma virose causada pelo vírus Zika, transmitida pelo Aedes aegypti. Cerca de 80% das pessoas infectadas não desenvolvem manifestações clínicas. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre alta, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Outros sintomas menos frequentes são inchaço no corpo, dor de garganta, tosse e vômitos. No geral, a evolução da doença é benigna e os sintomas desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. Ainda não existe vacina ou medicamentos contra a Zika. Portanto, a única forma de prevenção é acabar com o mosquito, mantendo o domicílio sempre limpo, eliminando os possíveis criadouros.
O HPV é uma doença sexualmente transmitida pelo papiloma vírus humano, que tem como principal sintoma o aparecimento de lesões em forma de verrugas na região genital, também conhecida como crista de galo ou condiloma acuminado. O aparecimento destas lesões podem causar desconforto e é um indicativo de infecção ativa, de forma que a transmissão para outra pessoa torna-se mais fácil. Quando a relação sexual ocorre sem o uso de preservativos, apresenta grande relação com o câncer uterino. Porém, é uma doença que pode ser evitada se prevenida e diagnosticada precocemente. A vacina está disponível gratuitamente no SUS para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. O sarampo é uma doença grave e altamente contagiosa. Sua transmissão ocorre diretamente de indivíduo para indivíduo, geralmente por tosse, espirros, fala ou respiração, o que facilita o contágio da doença. Além de secreções respiratórias ou da boca, também é possível se contaminar através da dispersão de gotículas com partículas virais no ar, que podem perdurar por tempo relativamente longo no ambiente, especialmente em locais fechados como escolas e clínicas. É muito comum na infância. Os sintomas iniciais apresentados pelo doente são febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular e corrimento do nariz. Após estes sintomas, geralmente há o aparecimento de manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés, com duração mínima de 3 dias. Além disso, pode causar infecção nos ouvidos, pneumonia, ataques, que seriam convulsões e olhar fixo, inclusive podendo causar lesão cerebral e morte. Acredita-se que estas complicações, na maioria das vezes, atingem mais gravemente os desnutridos, os recém-nascidos, as gestantes e as pessoas portadoras de imunodeficiências. A suscetibilidade ao vírus do sarampo é geral e a única forma de prevenção é a vacinação. Doenças infecciosas causadas por bactérias. A tuberculose, transmitida pelo Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, é uma das doenças infectocontagiosas que mais ocasiona mortes no Brasil. A tuberculose é contagiosa e sua transmissão é direta, de pessoa a pessoa. Sendo assim, a aglomeração de pessoas é o principal fator de transmissão. A pessoa com tuberculose expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotículas de saliva que contêm o agente infeccioso, que é aspirado por outra pessoa. Tem como principais sintomas tosse por mais de 2 semanas, produção de catarro, febre, sudorese, cansaço e dor no peito. A hanseníase é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, que acomete a pele e os nervos das extremidades do corpo. A transmissão do Mycobacterium leprae se dá de pessoa para pessoa, através de gotículas de saliva ou secreções do nariz. Quando há convivência muito próxima e prolongada com o doente infectado, que não se encontra em tratamento. A hanseníase pode se apresentar clinicamente com áreas da pele com manchas claras, vermelhas ou mais escuras, e ainda com alterações de sensibilidade no local. Tocar a pele do paciente não transmite a hanseníase. A hanseníase tem cura e seu tratamento no Brasil é feito nos postos de saúde e os medicamentos são oferecidos gratuitamente aos pacientes, que são acompanhados durante todo o tratamento, que pode levar de 6 a 12 meses. Doenças infecciosas causadas por fungos.
A candidíase pode acometer mais comumente a boca ou a região genital. Quando a doença ocorre na boca, é chamada de candidíase oral, e os sintomas mais evidentes ocorrem na língua ou em outras partes da boca e da garganta, como manchas brancas, podendo ocasionar dor e dificuldade na deglutição. Quando a doença ocorre na vagina, é chamada de candidíase vaginal. A candidíase vaginal é uma infecção ocasionada principalmente por um fungo denominado Candida albicans ou Monilha, que causa um corrimento espesso, grumoso e esbranquiçado, acompanhado geralmente de coceira e irritação no local. A doença aparece quando a resistência do organismo cai ou quando a resistência vaginal está baixa, facilitando a multiplicação do fungo. Este é um fungo que existe naturalmente no organismo das mulheres, em pequenas quantidades, e que vive em equilíbrio com a flora vaginal. Porém, quando o organismo está em desequilíbrio, a produção deste fungo pode aumentar e causar sintomas que levam à doença. Apesar de poder ser transmitida de pessoa para pessoa durante a relação sexual, principalmente se o parceiro estiver com a imunidade debilitada, a candidíase não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, já que o fungo já existe naturalmente no corpo humano. O pano branco é uma doença de pele ocasionada pelo fungo Malassezia furfur, que provoca manchas na pele, geralmente de cor branca, pois o fungo impossibilita a produção de melanina quando a pele sofre exposição ao sol. É vulgarmente chamado de micose de praia e seu nome científico é ptiríase versicolor. As áreas mais afetadas são o tronco, abdômen, face, pescoço ou braços. A tinea é causada por fungos como Trichophyton, Microsporum ou Epidermophyton. É também chamada tínea e cientificamente conhecida como dermatofitose. É transmitida de indivíduo para indivíduo através do contato, pelo solo ou através de animais contaminados. A doença pode aparecer em várias partes do corpo, pele, cabelo e unhas. As lesões normalmente se apresentam descamativas, avermelhadas, apresentando muita coceira. Sem o tratamento adequado, as lesões se espalham, pois ela é bastante contagiosa. É também vulgarmente conhecida como pé de atleta ou frieira. As doenças tropicais negligenciadas. Um grupo diversificado de doenças transmissíveis que prevalecem em condições tropicais e subtropicais em 149 países, afetam mais de 1 bilhão de pessoas e custam bilhões de dólares às economias em desenvolvimento todos os anos. As populações que vivem em situação de pobreza, sem saneamento adequado e em contato próximo com vetores infecciosos, animais domésticos e gado são as mais afetadas. Malária é uma doença causada pelo protozoário Plasmodium. A transmissão da malária pode ocorrer através da picada de um mosquito infectado pelo protozoário ou através do uso de agulhas e instrumentos cortantes compartilhados indevidamente. O mosquito transmissor da malária é sempre fêmea do gênero Anopheles. Os protozoários causadores da malária se instalam no fígado do corpo humano e ali se reproduzem e passam a afetar os glóbulos vermelhos que fazem parte do sangue humano. Entre os sintomas mais comuns da malária, é possível destacar febre alta, calafrios, suor, fortes dores musculares, mais especificamente nas articulações, dor de cabeça, taquicardia, aumento do baço, cansaço e prostração.
A doença de Chagas é causada pelo protozoário parasita Trypanosoma cruzi. Esta doença é transmitida pelas fezes do barbeiro, o triatoma. O nome do parasita foi dado por seu descobridor, o cientista Carlos Chagas, em homenagem ao também cientista Oswaldo Cruz. A transmissão ocorre quando a pessoa coça o local da picada e as fezes eliminadas pelo barbeiro penetram pelo orifício da picada. A transmissão pode também ocorrer por transfusão de sangue contaminado ou durante a gravidez da mãe para o filho. Os sintomas são mal-estar, febre, inflamação e dor nos gânglios, vermelhidão e edema nos olhos, que é o sinal de Romanin. Aumento do fígado e do baço são os principais sintomas. Geralmente, a febre desaparece depois de alguns dias e a pessoa não se dá conta do que lhe aconteceu, embora o parasita já esteja alojado em alguns órgãos. A esquistossomose é causada pelo parasita Schistossoma mansoni. Este parasita precisa, como hospedeiro intermediário, do caramujo de água doce e do homem como hospedeiro definitivo, para fechar seu ciclo evolutivo. A transmissão desse parasita se dá pela liberação de seus ovos através das fezes do homem infectado. O embrião existente nos ovos do parasita, chamado miracídio, precisa da água para se libertar e do caramujo para se multiplicar. Após a multiplicação dentro do caramujo, o miracídio se transforma em larva, chamada de cercária, e retorna para a água. Grandes reservas de água doce parada, como lagos e represas, que sejam habitadas por caramujos, são os locais ideais para a proliferação da esquistossomose. Qualquer pessoa que se banhe ou beba água contaminada com cercárias pode se infectar, pois a larva penetra a pele, atinge os vasos sanguíneos e vai em direção ao fígado e aos vasos dos intestinos, onde coloca seus ovos, reiniciando o ciclo. Doenças degenerativas. Recebem esse nome por causarem a degeneração de células, tecidos e órgãos. As doenças degenerativas comprometem de forma crescente e irreversível as funções vitais do organismo. São relacionadas com aspectos genéticos, fatores ambientais, má alimentação e sedentarismo. Doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro que resulta na perda progressiva da função mental. Alguns sinais são bastante característicos, sendo que o mais precoce é o esquecimento de acontecimentos recentes. Outros sintomas são confusão mental, dificuldades na linguagem, na compreensão e na realização de tarefas diárias. Os sintomas progridem ao ponto das pessoas não conseguirem realizar suas tarefas sozinhas, tornando-as totalmente dependentes dos outros. O tratamento inclui estratégias e medicamentos que melhorem o funcionamento do cérebro, com o objetivo de retardar a progressão da doença. Deve-se ficar atento aos sintomas para que o diagnóstico diferencial entre o Alzheimer e outras doenças permita um tratamento adequado. A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico do movimento, degenerativo e progressivo, que afeta milhares de pessoas. Com a progressão da doença, a pessoa se torna incapacitante, pois cada vez é mais difícil para o paciente a realização de tarefas diárias, como tomar banho, se alimentar ou se vestir, por exemplo. Na doença de Parkinson, podemos observar sintomas que envolvem o controle motor, assim como a capacidade de controlar seus músculos e movimentos. Os sintomas mais importantes da doença de Parkinson são tremor, que é a movimentação involuntária e rítmica de um ou mais membros, cabeça
ou do corpo todo, rigidez ou inflexibilidade dos membros ou articulações, lentidão ou ausência de movimentos e instabilidade postural, e que seria deficiência de equilíbrio e coordenação. A osteoporose é uma doença degenerativa do tecido ósseo, mais comum em mulheres, que ocorre quando as células não são renovadas de forma efetiva, resultando na diminuição da espessura do osso, ocasionando sua fragilidade. Os sintomas mais comuns são dor ou sensibilidade nos ossos, encurvação da postura, podendo esta fragilidade levar a fraturas. O diabetes mellitus é caracterizada pela elevação da glicose no sangue, que seria a hiperglicemia. A insulina produzida pelo pâncreas metaboliza a glicose para a produção de energia. Existem dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 ocorre quando, por um processo imunológico, há destruição das células beta-pancreáticas. É considerada uma doença autoimune e é mais comum em crianças. A tipo 2 acontece quando a ação da insulina produzida pelo pâncreas está dificultada, resultando num quadro de resistência à insulina. É mais comum em adultos. Está relacionada ao aumento do peso corporal, obesidade, tendo também o fator hereditário a ser considerado. Pessoas com histórico de diabetes na família têm maior predisposição para desenvolver a doença. Existe também a diabetes gestacional, um processo que ocorre durante a gestação, que normalmente é transitório e termina ao final da gravidez. A hipertensão, vulgarmente conhecida como pressão alta, é uma doença que está associada à pressão exercida pelo sangue, que é bombeado pelo coração para passar pelo restante do corpo. Quando o sangue percorre com certa dificuldade os vasos sanguíneos, esta pressão aumenta, dando origem à doença. Está associada à má alimentação, estresse e falta de exercícios físicos, assim como o uso de bebidas alcoólicas e o fumo. Normalmente é assintomática, mas podem ocorrer dor de cabeça, dor na nuca, tonturas, enjoo. Deve-se estar atento aos sintomas para procurar tratamento, pois a hipertensão predispõe a sérias doenças como infarto, AVC e doenças renais e outras. O glaucoma é uma doença do globo ocular que provoca danos irreparáveis ao nervo óptico e perda do campo visual, podendo levar à cegueira. O glaucoma está relacionado com o aumento da pressão intraocular, pela deficiência da drenagem do humor aquoso pelo canal e perda das células da retina. Esta doença também pode acometer crianças e entre os principais fatores de risco que podem levar à doença estão histórico familiar, diabetes, problemas cardíacos, hipertensão e hipertireoidismo. O tratamento deve ser feito através do uso de medicamentos para reduzir a pressão ocular e, em alguns casos, a cirurgia. As doenças ocupacionais ou profissionais são adquiridas pelos exercícios do trabalhador na realização de suas atividades profissionais. Atualmente, um profissional que desenvolve uma doença ocupacional tem legalmente os mesmos direitos que os envolvidos em acidentes de trabalho. Estas doenças podem apresentar sinais de desconforto físico ou mental. Dorsalgias, que seria hérnias de disco ou problemas de coluna, são as principais causas. Movimentos repetitivos e força com o uso do tronco, levantamento e transportes de peso, posturas inadequadas associadas à obesidade e sedentarismo. A prevenção
seria a adequação ergonômica do mobiliário e equipamentos utilizados, fracionamento das cargas e do número de repetições, pausas e exercícios preparatórios, em compensatórios, programas de incentivo à educação alimentar e à prática regular de atividades físicas. Os transtornos mentais ou depressão, ansiedade, estresse pós-traumático possuem principais causas a alta demanda, metas inalcançáveis, trabalho extremamente monótono, percepção de trabalho sem importância, violência no trabalho, situações de alto nível de estresse, testemunha constante de sofrimento humano de terceiros, profissionais de saúde, assistentes sociais. A prevenção seria a definição de metas adequadas, boas relações interpessoais, melhora da comunicação, o reconhecimento do valor do trabalho realizado, programas de prevenção da violência nas atividades com alto riscos de assaltos, envolvimento ou repressão de atos violentos, programa de apoio e acompanhamento de profissionais especializados. Os transtornos das articulações. As principais causas: movimentos repetitivos associados a cargas pelos membros inferiores, posturas inadequadas, normalmente associadas à obesidade e sedentarismo. Esses são fatores não ocupacionais, porém bastante relevantes nestes casos. A prevenção é a adequação ergonômica do mobiliário, redução da necessidade de uso da força e do número de repetições, pausas e exercícios compensatórios e preparatórios, além de programas de incentivo à prática regular de atividades físicas e ingestão frequente de líquidos. As varizes nos membros inferiores seriam as principais causas do trabalho muitas horas na mesma posição, em pé ou sentado, com pouca movimentação, normalmente associados à obesidade e sedentarismo, que são fatores bastante significantes. Como forma de prevenção, temos a análise ergonômica do mobiliário e equipamentos e das tarefas, permitindo a alternância de posturas e eventual mobilidade no local de trabalho, exercícios preparatórios e compensatórios, programas de incentivo à educação alimentar e à prática regular de atividades físicas de intensidade moderada. Os transtornos auditivos, principalmente perda auditiva. As principais causas seriam exposição a ruídos, trabalho com produtos químicos, principalmente solventes, tíner, tolueno, xileno e similares. A prevenção, a medida mais importante é a proteção coletiva com o isolamento das fontes de ruído, uso de protetor auditivo, que seriam medidas complementares, que não deve ser a única proteção. Sistemas de ventilação exaustora e o isolamento dos processos com uso de solventes, uso de máscaras de proteção, protetores respiratórios específicos para produtos químicos, medida complementar, também não deve ser a única proteção. Não há possibilidade de citar todas as doenças, mas fica a dica de sempre procurar ajuda médica, informações com profissionais e não se prender a mensagens mentirosas que hoje chamamos de fake news, podendo nos levar a perder a vida porque induzem a atitudes perigosas. Atualmente, estamos passando por uma pandemia que anteriormente foi vista somente em filmes de ficção. A pandemia do coronavírus, na qual muitas vidas poderiam ser poupadas se pelo menos tomássemos atitudes de acordo com as autoridades sanitárias. É certo de que devemos tomar atitudes a partir de agora que possam nos proteger e proteger os outros, como por exemplo no Japão. Já é um hábito uma pessoa gripada usar máscaras.
Atualmente devemos usar devido à pandemia, mas poderia ser uma ação no futuro. Assim como devemos escovar os dentes e lavar as mãos após o uso do sanitário, usarmos máscaras frequentemente seriam atitudes razoáveis. Lembrem de acessar todos os materiais disponibilizados. Obrigada por assistir nossa aula. Cuidem-se e até a próxima!